internautas do Donfa News. Eu sou a Andreia das lojas Benoit e venho antecipar um super convite para você. Neste dia 20, 21 e 22, a Benoit estará completando 5 anos em Dom Feliciano. E nessa grande festa, quem ganha é você, amigo cliente. Teremos muitas promoções, condições de pagamento e brindes exclusivos. Não perde! E as promoções da Benoit não param. Corre e aproveita. Aguardo você. Abraço! Olá, tudo bom? Está começando mais um Pode Mais, o podcast mais interessante do que você pode imaginar. E nós temos o patrocínio de lojas Benoit Dom Feliciano, onde as melhores condições de pagamento esperam por você, sempre com novidades e aquele atendimento amigo. Diga que viu ou ouviu essa propaganda no Donfa News e ganhe um mimo na hora da compra. Focus Energia Solar, a solução para não pagar mais a conta de luz. Eu tenho, eu uso e eu recomendo. Ótica Central, quase 2 décadas cuidando da saúde dos seus olhos aqui em Dom Feliciano. E você já ouviu falar em telemedicina? É médico na palma da sua mão 24 horas por dia, acredita? Eu tenho também, eu uso, eu recomendo. E se você quer saber mais, entre na descrição desse vídeo, clique no link e tire as suas dúvidas. Você conhece a ozonioterapia? São os milagres da estética. Dá para tirar a papada, a gordurinha localizada, as linhas de expressão e ainda faz bem para a saúde. Ficou curioso, curiosa? Clica no link da descrição desse vídeo e saiba mais. E você que está curtindo o nosso programa, está vendo aqui os nossos patrocinadores, quer aparecer aqui também? Saiba como patrocinar entrando em contato com o Donfa News. Descrição também no vídeo. Estamos em outubro, falando muito sobre Outubro Rosa em muitas matérias, não só aqui no Donfa News, mas em geral, né? Em todos os lugares onde a gente vai se fala em Outubro Rosa. E eu trouxe aqui para falar com a gente a Kelly Ruat e a Silvia Salau, que estão passando por algumas experiências que podem nos ajudar muito a abrir nossos olhos, nos motivar, nos incentivar, porque é um assunto triste? Mas é muito importante falar sobre câncer. Então, com essas duas vitoriosas guerreiras, eu começo mais um Pode Mais. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada, Aline. Hoje vamos falar sobre esse assunto, então, que eu até fiquei meio sem jeito de chamar vocês no WhatsApp para convidar para participar, mas acabei ficando muito feliz pela maneira que vocês lidam com a situação, acharam legal, ficaram disponíveis, acharam um tempinho e vieram aqui conversar com a gente. Então, eu já fiquei feliz sentindo uma força, uma energia muito boa de vocês, né? E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de como foi a percepção para fazer um exame, se foi uma indicação, se foi uma suspeita, uma intuição. Para ti, Kelly, como é que foi? Olha, foi assim uma coisa bem fora do comum para mim, pela minha idade, né, 37 anos, e nenhum caso de câncer na família, né, ali. Como a maioria das pessoas costumam fazer exames, tipo mamografia, a partir dos 50 anos, que é o recomendado, 40, eu não tinha nem 40 ainda, né, então foi uma coisa bem inesperada, assim, né. E tu teve uma desconfiança fazendo um autoexame ou algum exame de rotina? Não, foi no autoexame, no banho, né, eu desconfiei e já procurei a médica, né, os exames não foram não foram totalmente, não foram 100%, né, os meus exames, então isso atrapalhou bastante o meu diagnóstico, né, atrasou bastante, né. No caso, eles disseram que tu não tinha câncer. Me disseram que não, que pelos meus exames eu não tinha câncer, poderia ser alguma outra coisa, mas câncer não, né, então eu fiquei tratando, né, como se fosse um cisto, alguma coisa assim, durante 3 meses, e como não houve a melhora, né, eu procurei outra recurso médico, né, e aí então repeti os exames, né, e aí foi quando eu tive o diagnóstico, né, correto, né. E de acordo com esse teu novo diagnóstico, tu mostrou teus exames anteriores e a médica do momento disse que aquele outro exame já mostrava que tu tinha câncer. Não, pelos exames anteriores, ela me disse que não. Pelo exame eu não teria câncer, mas como ela foi fazer
avaliação, né? Que ela foi me apalpar, por ali, ela já viu que quase certo que sim, que seria, né? E aí pediu novos exames, e aí nesses novos exames, sim. Então, pode ter sido uma falha do exame, porque o nódulo, o caroço que tu sentia, ele já estava ali desde o exame anterior. Tá, ele já estava ali. Tu sentia alguma dor, algum desconforto? Não, dor não. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo... ele ficou quente, né, no local, ele tinha, tipo, febre, né, tava vermelho, e ele tinha aquele biquinho invertido, né, ele ficou para dentro, até pelo inchaço, né, então é o mamilo invertido, né, que chama, sim, né. Eu tinha essas características. E algum dia, assim, já tinha acompanhado as campanhas do Outubro Rosa, do câncer de mama? Tu tinha o hábito de fazer o autoexame em casa? Tinha, mas não aquela coisa assim, mais, como é que se diz, né? Rotineira. Era quando dava na telha, assim, quando lembrava, assim, não era sempre, né? E aquele dia foi o dia que tu tocou com mais aquele dia atenção. Foi que eu parei e fiz, né? Tá. E como que foi para te receber o diagnóstico? Como é que foi? Tu estava com alguém? Como é que te deram a notícia? Te prepararam antes? Como é que foi esse dia? Não, assim, foi com a médica lá no hospital, no Santa Rita mesmo, né? A médica oncologista. Ela chegou e me deu não só uma notícia, né, difícil, como várias notícias difíceis naquele dia, né? Foi, assim, aquela sensação que todo mundo fala, né, do chão se abrir, né, e tu cair num buraco dentro. Isso aí, pode ter certeza, não tem como fugir disso aí. A primeira notícia, o baque é forte, é grande. Mas até quando tu foi encaminhada para o Santa Rita, tu já foi com essa desconfiança, né? Porque normalmente quem tem problema oncológico é encaminhado para o Santa Rita através do SUS. Então, como é que foi esse meio tempo, assim, ó, do dia que te encaminharam até o dia da consulta? Porque ela demora um pouco, né? Demora um pouco. Tu fica só esperando, né? Tu fica o tempo todo pensando, né? Até chegar o dia de tu receber todos os exames, porque tu tem que receber, eu tive que fazer tomografia, eu tive que fazer ressonância, a biópsia, e a biópsia demora bastante também, né? Então, enquanto isso, eu tava aguardando, né? Naquela expectativa de ser ou não ser, né? Tava com aquela desconfiança, mas não sabia 100%, né? Então, até ali tu tem que ir controlando, tentando controlar tuas emoções, né? Quanto tempo levou isso? Do dia que tu te apalpou em casa até o dia que tu chegou no Santa Rita? Foi em abril, né, que eu encontrei, né, no banho esse nódulo, e que eu tive o diagnóstico, né, de 100% que seria câncer, foi em outubro. É um longo tempo? É um longo tempo. Porque, tanto para o psicológico quanto para o próprio câncer. Porque teve aquele meio tempo dos exames que eu fiz, que não deu resultado, né, que não era câncer e tudo. E aí eu fiz um tratamento de medicamento enquanto isso e tal, e depois fui em outros médicos, outros exames, né. Então aqui abre um alerta bem importante para quem está nos ouvindo, né, que a gente tem que consultar sempre uma segunda opinião, tem que ir atrás da intuição, porque a mulher tem muito disso, toda mulher, ela é intuitiva, ela tem um sexto sentido, ainda mais quando é com ela mesma, né. Então, com a saúde, não se brinca, e nesses casos mais ainda, né. E não foi assim que eu não procurei recurso, eu procurei recurso, mas não tive a sorte, né, digamos assim, de ter um diagnóstico certo. Ter um diagnóstico certo, né. E essa do diagnóstico certo, gente, é muito preocupante, porque a mesma história se repete com a Silvia. Conta pra gente, Silvia, como é que foi que tu descobriu, que tu suspeitou, como é que começou a tua história? Eu, ao contrário da Kelly, eu desde os 35 anos, eu sempre fazia os meus exames janeiro ou fevereiro, né? E aí, assim, ó, naquele ano, eu sempre fazia em Porto Alegre. Naquele ano, em 2019, eu fiz os meus exames em Camaquã, né? E como a Kelly, a mamografia apresentou um cisto. E ali já dizia um cisto benigno, né? Maio de 2019, um cisto benigno.
levei na minha ginecologista, né, perguntando para ela se eu precisava monitorar. Ela disse que não, só em maio do ano que vem nós faríamos. Que era sempre, né? Aqui, eu tinha feito ali finalzinho de fevereiro, marquei minha consulta ali em maio, né? E aí ela disse, em maio do ano que vem vamos repetir os exames, né? É um cisto bom, não tem com que se preocupar. Guardei meus exames, né? Na gavetinha. Na gavetinha, confiável, né? Que estava tudo tranquilo. E quando foi em outubro, com bastante, né, mensagens, campanhas sobre o Outubro Rosa, uma imagem me chamou a atenção, né? E aquela imagem ali, ela mostrava sinais, né? Que dizem que não dá sinais, mas ela apresenta, sim, muitos sinais. E aí, dentro daqueles 6 sinais, ali eu sentia. E aí eu pensei assim, ó, eu vou pegar os meus exames e vou marcar um especialista, que é um mastologista, né? E marquei um especialista no Santa Rita, levei os meus exames antigos, né? E disse para ele, sempre fiz meus exames, nunca apareceu nada, né? E este ano apareceu esse cisto. E aí ali ele já disse que queria repetir os exames, só que ali dentro do Santa Rita. Ele queria exames dali, né? Já na ecografia, já mostrou, né, ali que era provável um câncer de mama, e levando a ecografia, já ali foi muito rápido, assim, sabe? Dia 28 de outubro, eu procurei um mastologista, 3 dias depois eu já estava fazendo a minha ecografia, pedido dele com urgência, e já levei para ele, né, e já fui para a biópsia. A biópsia pelo IP, né, que eu fui pelo plano de saúde, ela demora em torno de 10 dias. Saindo a biópsia, ali já saiu, que era um câncer de mama, um carcinoma, né? E ali teve toda aquela espera, assim, né, porque eles fazem mais uma biópsia da biópsia, né, para poder tratar, ver que tipo de medicação se adequa, né, àquele tipo de câncer. E, como diz a Kelly, aquela longa espera nossa, né, de começar o tratamento, e assim foi, né, o início. E aqui a Silvia fala uma outra coisa muito importante, que é ficar atenta aos sinais do corpo, e outra coisa é ficar atenta às campanhas, né? O quanto é importante. Mas de novo vão falar disso. Mas de novo todo ano tem Outubro Rosa. Mas eu já sei. Sabe, mas às vezes não ouve ou não olha com atenção. Então, como é importante a campanha, a gente está no Outubro Rosa, falando sobre câncer, mas esse é um mês que deve se repetir esses assuntos durante o ano inteiro, né? Sim. Eu nunca imaginava, porque assim, como eu te disse que com 35 anos eu comecei a fazer, o câncer de mama para mim apareceu com 40. Então, assim, ó, eu não imaginava que ia acontecer comigo. Então, as campanhas, essas coisas assim, também a gente às vezes passa um despercebido, né? E eu não tinha o hábito de me apalpar no banho, porque eu fazia regularmente os meus exames. Então, foi através de exames, né, que confirmaram. E quando tu recebeu a notícia, tu estava com alguém, tu estava sozinha, tu já foi preparada? Eu ainda assim, ó... Tem como estar preparado com uma notícia dessa? Eu tinha muita esperança, até pela clínica que eu tinha feito os exames anteriores, que tinham dado que era um cisto, eu fui até a última hora com muita esperança que não ia dar câncer de mama. E eu estava assim, acompanhada, eu estava com meu marido, que foi e me acompanhou, né, para ter o resultado, porque a gente, assim, eu tinha esperança, mas eu estava ali, né, os médicos estavam com aquela suspeita, então eu tinha bastante medo. E como a Kelly diz, na hora ali é devastador, não tenho uma palavra que eu acho assim, que se encaixe corretamente para dizer o que a gente sente. É um choque muito grande. Eu chorei, assim, aquele hospital inteiro, e eu até tinha ido, assim, num carro da saúde,
e o meu marido tinha ido de ônibus. Ele não deixou voltar, né, sozinha, voltei com ele, e no mesmo dia, enquanto ali o médico me deu o diagnóstico, ele já prescreveu todos os exames que eu teria que fazer para iniciar o tratamento. E enquanto eu fazia esses exames, ficava pronto a imunohistoquímica, que é, né, o resultado, qual vai ser a medicação que vai se adequar que eu iria usar, né? E aí, então, naquele mesmo dia, eu chorando, né, naquele hospital inteiro, em cada lugar que eu chegava, em cada recepção ali, as gurias sempre ali dizendo, vai passar, daqui a pouco quando tu vê, já passou. Porque tu sai com essa, né, notícia já tendo que marcar os exames. Sim, e assim, ó, graças ao meu marido, porque eu não tinha condições de nada. Ele, quando a gente saiu do hospital, ele já deixou tudo marcado, tudo que eu precisava, já naquele mesmo dia ficou marcado. E uma das coisas, assim, ó, que o meu marido, a mãe dele teve um câncer de mama, então ele tinha muito conhecimento de causa. Ele, na mesma hora, assim, ele fazia perguntas para o médico que eu não sabia o que ele estava falando. Porque na hora a gente fica muito zonza com o baque, né? Então é bom ter alguém junto que consiga, né, raciocinar. Ele tinha conhecimento, sabe? E aí ele conversou bastante, me acompanhava sempre, assim, nas químio, então foi... E eu, durante esse tempo, assim, ó, até eu começar a fazer as quimioterapia, depois de todos os exames, eu já comecei a me ajudar, sabe, assim, ó, o primeiro momento daquele choque, daquela, né, uns quantos dias tu fica que aquilo não parece ser verdade. Eu dormia e acordava como se fosse um pesadelo. Ainda mais porque tu não tinha muitos sintomas, assim, tu não te sentia doente, né? E assim, ó, e quando eu descobri numa clínica em Camaquã, ele estava com 1,7 cm, né? 5 meses depois, até eu ter o diagnóstico correto em Porto Alegre, o meu mastologista é o Dr. Cássio Fernando Pagamini, ele, assim, ó, aí o nódulo já tinha ido de 1,7 cm para 2,4 cm. E ele não era um câncer tão mansinho, ele também não era o mais agressivo, mas ele estava ali no intermediário. Era um carcinoma, um HER2 positivo, então já era, devido a ser um HER2 positivo, eu tive que fazer assim, eu fiz químio, não me escapei de cair o cabelo, né, que era uma das coisas que mais, durante todo o tratamento, mais mexeu comigo, foi a queda do cabelo, não tem como, que é uma das coisas que mais mexe com as mulheres, né? A maioria diz, vai voltar, o cabelo volta, isso e aquilo, mas se a gente for ler as reportagens de todas as mulheres que colocam e expõem, elas sempre colocam o cabelo. A gente sente muito. Porque a autoestima da mulher, né? A moldura do rosto, né? Então, isso aí foi uma coisa que mexeu bastante comigo. Mas, assim, ó, eu depois de uns 4 dias... do diagnóstico, eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita fé, e eu comecei a rezar e pedir a Deus, a Nossa Senhora, que eu sou devota, que me tirasse aquela angústia que eu sentia, sabe, que era um tratamento muito longo para mim passar por ele, né, eu tinha que estar bem, e assim eu fiz, eu comecei a me ajudar, com a alimentação, eu cuidei muito da alimentação, o que fez com que eu passasse pelas quimioterapia muito bem, sem ter nenhuma enjoo, sem ter essas... os calorões. Eu não tive assim essas... porque se os médicos assim diziam para mim, toma 3 litros de água, sabe, que é o que eles recomendam, toma de 3 litros de água para fora, eu tomava 4. Eu fazia tudo direitinho, como eles falavam, eu fazia... E a alimentação eu mudei totalmente, enquanto eu estava fazendo quimioterapia. Eu Quanto tempo tu ficou em tratamento? Entre químio e, assim, ó, eu comecei a me tratar, a fazer a quimioterapia dia 10 de janeiro de 2020.
E em junho de 2020 eu fiz a cirurgia. Primeiro eu tive que fazer as quimio, como ele já tinha atingido, né, mais de 2 centímetros, eu tive que fazer químio primeiro, para diminuir o tamanho dele, né. E aí, então, assim, ó, eu fiz 8 quimioterapia, e aí fiz a cirurgia. Depois da cirurgia, eu fiz 20 rádio, e nesse meio tempo, quando eu parei as quimio, eu já segui a imunoterapia, fiz 19 imunoterapia, que é uma medicação nova que eles estão usando, até para não ter perigo dele voltar, né? Então foi um reforço. Hoje tu está de alta do câncer ou não? Não. Eu continuo assim, ó, por 5 anos eu tomo uma medicação que é em casa e as revisões de 6 em 6 meses agora. Final de ano já estou indo fazer meu check-up, sabe, tomografia, então... A história começou em 2019 e não tem uma data para terminar. É um cuidado para sempre. É um cuidado para sempre. Durante 5 anos eu sei que eu vou tomar uma medicação, que é um comprimido que eu tomo todos os dias, né? Mas as revisões, essas coisas, as visitas aos médicos é para sempre. É sempre. E para ti, Kelly, como é que foi? Assim que nem eu estava te falando sobre o chão some nos pés, né? É a primeira coisa que tu pensa, que tu cai dentro de um buraco e tu não sabe como que tu vai sair, né? Só que é aquela coisa, né? Tu tem que te agarrar em alguma coisa, né? Então, assim, ó, eu foquei na fé, em primeiro lugar, né? Pedia muito, 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 assim, para Deus, para me dar uma oportunidade, uma chance de sobreviver, né? Por causa do meu filho. Então, assim, foi nisso que eu me agarrei, né? Então, assim, eu pensava muito nele, ele estava com 2 aninhos e pouco, ainda não tinha 3 anos, né, muito agarrado comigo. E quando a doutora me deu o meu diagnóstico, foi bem difícil, porque ela não me falou só apenas que eu estava com câncer na mama. Ela falou que eu estava com câncer na mama, que eu estava com um câncer muito avançado já, porque como eu tinha muitos sintomas de dor na coluna, ela disse que ele já tinha avançado, né? Ele já estava bem avançado. Então, eu tive um diagnóstico de câncer metastásico, já tinha passado para outros órgãos, e que eu estava com um tumor no osso da coluna, daqui na nuca, apertando a minha medula. E esse caroço que estava apertando a minha medula, eu tive que começar com muita pressa as minhas radioterapias, porque ele estava apertando a minha medula e ela disse, tu podes ficar tetraplégica, foi o que ela me disse. Então, assim, foi tudo no mesmo dia. O baque foi todo de uma vez só, sabe? Tu estava acompanhada? Tava acompanhada do meu ex-marido na época, né? Então, assim, foi tudo numa vez só, né? Então, assim, claro, no momento foi, assim, chorar, nunca me perguntei por que eu só chorava, mas eu sabia que aquilo ali era para mim, que eu que ia ter que passar, que ninguém ia passar no meu lugar, né? Então, é aquela coisa, depois tu sacode a poeira e vai atrás do prejuízo, né? Tem que correr atrás do prejuízo, né? Do tempo perdido. Que no meu caso foi essa demora, né? Então, dali para frente teve que ser tudo muito rápido, né? Marcar as radioterapia, né? Que eu comecei com rádio, não com químio. E ali eu fiz as 10 sessões de rádio na coluna. E daí não teve nada a ver com a mama. A doutora disse assim, esquece a mama. A tua prioridade agora é a tua coluna, né? Então, fomos atrás de fazer as rádios, né? Fiquei lá, próximo a Porto Alegre, porque eu não podia nem viajar. A minha coluna estava um cristal. Ela disse assim, ó, se tu fizer uma batidinha assim, ó, teus ossos todos pode se quebrar. Eu tive fraturas nas costelas, né? Devido ao câncer também. Então, assim, dores horríveis, morfina, né? Enquanto eu fazia a rádio para mim não foi tão fácil, que nem se imagina que a quimio é mais difícil. Para mim, a rádio foi muito difícil. Eu tinha muito enjoo, tinha muitas dores nos ossos também. Então, consegui fazer as 10 rádios e fui passar para quimio. Quando eu fui passar para quimio, os exames que eles pedem, os exames de sangue, para te poder fazer a quimio, para o médico da quimio te liberar para te fazer, eles viram que o meu fígado estava assim, ó, por um fio também, da doença.
E então, o que eles viram? Não, eu não podia fazer químio. O fígado não ia resistir. O meu fígado não ia resistir. E aí foi outro desespero que me deu. Tenho câncer, o que eu tenho que fazer? Químio. Não posso fazer químio? Como eu vou melhorar? Foi outro desespero muito grande que eu tive nesse dia. Né? Mas como Deus é bom, a gente sempre orando e pedindo, né? Eu voltei lá com essa informação com a minha doutora, né? Doutora Júlia, e disse para ela, olha, doutora Júlia, o doutor da químio não me autorizou a fazer a químio. O que eu vou fazer? Aí ela disse assim, senta e aguarda um pouquinho. Foi lá e falou com a equipe médica. Me voltou com uma solução, uma quimioterapia oral. E eu disse, doutora, mas essa quimioterapia oral vai ser eficaz para o meu problema? Não é mais fraca? Ela disse, não, ela é tão forte quanto a outra. Só ela não dá tantos efeitos colaterais. Mas ela é tão forte quanto a outra, né? Eu já fui na farmácia do Hospital do Santa Rita mesmo, já saí no mesmo dia com os remédios para levar para casa, né? Eram 3 comprimidos de manhã e 3 comprimidos de noite. E ali comecei a fazer aquele tratamento, 3 meses depois fui fazer as tomas, né, para repetir os exames, e tava assim, ó, muito, muito bom os meus exames, né? Então eu fui assim, lá de baixo para lá para cima, assim, em pouco tempo, sabe? Deus me tirou daquele vale, né? E falando em vai e volta, quero saber de vocês, o que mudou na vida? Primeiro assim, ó, como que chega com uma notícia dessa para os outros familiares? Vocês estavam acompanhadas, né, de um familiar. Mas como se chega para a família? Se conta para os filhos, para os pais que se está com essa doença? Como é que foi para vocês? Como é que eu vou te dizer? A gente tenta ser forte, porque parece que a gente já sabe que eles não vão conseguir, né? Então, assim, ó, tu já chega com aquela notícia assim, é câncer, mas tem solução, eu vou tratar, vai dar tudo certo, né? Então, assim, ó, eu sempre tive que passar aquela confiança para eles, nem que de noite, sozinha no meu quarto, eu chorasse. Mas durante o dia ali eu estava firme, vai dar tudo certo, né? A medicina tá evoluída. É o que eu sempre chegava e dizia para eles, não, vamos confiar em Deus, vamos orar e vamos confiar na medicina. Então, assim, era o que eu passava para eles, né? Eu achei, assim, bem difícil essa de dar a notícia, né? Porque a minha filha era adolescente e bem complexo mesmo, porque eu não estava no dia de dar notícia, eu estava arrasada, porque para mim até aquele momento ali... Mas tinha que voltar para casa, né? Tinha que voltar para casa. Então, assim, ó, mas graças a Deus, assim, foi tranquilo, a minha família, né, é enorme, bastante irmãos, tive muito apoio, né, de toda a minha família, graças a Deus, todo mundo ali junto, muitos amigos, sabe, assim, ó, e muita força, energia positiva de muitas pessoas que nem imaginava, assim, e agradeço muito, porque teve muitas orações nas igrejas, assim, da Assembleia também, sou católica, mas a Assembleia também, lá de fora da minha comunidade, lá que fica, eles têm uma igreja da Assembleia na Colônia Nova, pessoal todo orando ali, né, e eu acredito, assim, ó, que toda essa energia positiva faz com que a gente tenha muito mais força, e eu acredito, outra coisa, assim, ó, que para mim, me fez muito bem e me faz bem, eu falar. Porque eu acho assim, ó, que é uma coisa muito dolorosa para a gente guardar só para a gente, ou só para a família. Eu, desde o início, eu disse assim, começava ali a temporada de férias da minha filha, eu disse assim, eu vou me tratar, mas nós não vamos viver a doença, eu vou tratar ela, né? Mas nós não vamos viver ela, vamos viver assim, ó, como se não tivesse, né? Porque eu não me sentia doente, eu estava super bem, eu não teve um dia... Ao contrário da Kelly, que sentia bastante dor, né? Não, eu não me sentia. Eu não tinha, eu ia e voltava nas químios super bem, fazia as químios fortíssimas, porque o meu medicamento era forte. E eu sempre passando bem. Então, assim, ó, o falar com as outras pessoas, porque eu acho que aquele apoio que a gente recebe nos ajuda muito, sabe? E se tu guarda só pra ti, não tem como as pessoas te ajudar, né? Não tem como as pessoas ajudar. E se tu guarda só pra ti, é uma informação que
pode ajudar outras pessoas, porque às vezes não é tu que está passando, mas um familiar, tu conhece uma pessoa tua conhecida que está passando por aquilo ali, tu pode dizer, eu conversei com fulano, e ele está bem, isso e aquilo, sabe, assim, ó, eu acredito na informação. E outra, porque se nós guardar só para nós, aquilo ali vai nos fazer mal, nós vamos nos deprimir, daqui a pouco nós estamos tratando não só um câncer, uma depressão. Né? Que é quase uma doença que vem junto com o câncer, pelo que a gente acompanha, né? A gente tem que cuidar muito emocional, mas sabe? Eu queria saber de vocês agora, o que mudou na vida, no pessoal, no íntimo de vocês, depois de ter essa notícia do câncer. Vocês mudaram o jeito de ser, o jeito de fazer alguma coisa? Pra mim mudou bastante. Eu, assim, ó, eu adquiri muito conhecimento, muito. Tanto espiritual como para tudo. Eu era assim, ó, muito, às vezes, se eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo ali. Agora não, se eu penso muito em mim, sabe? Largo tudo e tô indo, sabe? Assim, sabe? Passei a ver por esse lado, sabe? E tu, Kelly? A Zenandra, ela me ajudou muito logo no início que eu tive essa notícia, né? Ela já estava um pouquinho mais à frente, ela já estava se tratando, né? Então, assim, quando eu fico, às vezes me dava um desespero, assim, agora, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Eu mandava um áudio para a Zenandra e ela sempre tinha uma palavra de apoio, ela sempre tinha uma coisa para me encorajar. Então, eu digo assim, que eu quero ser a Zenandra quando eu crescer, sabe? Porque ela é fora de sério. Eu talvez hoje eu não tenha conseguido passar assim tudo, sabe? Porque é a minha primeira vez falando assim... Primeira de muitas, vamos usar bastante esse espaço. Eu não tenha conseguido passar muito, mas assim, eu ajudei muito a Kelly e eu tive muita ajuda de outras mulheres que também passaram e hoje estão curadas, estão super bem. Isso é outra coisa importante a gente falar, que o grupo de apoio, ele serve para apoiar, e nós temos um grupo de WhatsApp, né, que é um grupo de apoio, nós temos uma menina que é do Cristal, nós temos uma da Chuvisca e umas quantas daqui. Isso, a gente troca ideia, a gente se ajuda e é uma coisa muito boa, sabe? A gente troca cada uma vive a doença de um jeito, Como a Silvia falou, eu não vou viver, eu sei que eu tô doente, mas eu não vou viver, não vou deixar a doença tomar conta do meu dia a dia, eu vou tentar viver a vida, né? Sim, e assim eu fiz, tanto que até os meus irmãos, eles diziam que não via eu doente, sabe, porque eu tava sempre bem ali, sabe, sempre pra cima, e que nem a Kelly diz, quando uma tá pra baixo, a outra vai lá e levanta pra cima, né? E a Kelly conseguiu disfarçar bastante as dores dela, porque por tudo que ela passou aqui, que ela contou pra gente, né? A Kelly tá muito Eu sempre vi a Kelly muito bem, sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre com mensagens positivas nas redes sociais. Então, é um grande exemplo. Obrigada. É aquela coisa do propósito que a gente fala, né? Que Deus tem para cada pessoa um propósito, né? Então, que a minha história, que a história da Zenandra possa tocar uma pessoa positivamente, já é muita coisa pra gente, sabe? Então, como ela me ajudou no início, assim eu tenho feito, né? Com algumas outras pessoas que têm passado também, que eu tenho procurado mandar mensagens positivas, ou que as pessoas têm vindo até a mim, e eu sempre muito aberta quanto a isso, sabe? Nunca escondi nada de ninguém, porque eu acho que serve de exemplo para outras pessoas que é possível, né? Tu passar por isso e superar. Até porque vocês passeiam, curtem a família, tem a agenda e a vida de vocês. Não, a vida não parou. Não parou. E assim, ó, uma das coisas que eu acho assim, ó, que quando a gente fala, né, que nem eu te comentei, né, da gente assim, ó, ajudar uns aos outros, que é possível, no início é muito doloroso, muito difícil ali a notícia, mas depois é possível passar pelo tratamento e passar bem. É difícil a notícia, é difícil o diagnóstico, como a gente viu aqui, né? Mas é possível passar e passar bem, só que a gente tem que se ajudar, né? Se ajudar, muita força, cuidar do nosso emocional, né? E eu acredito muito também que a alimentação me ajudou bastante, sabe? Eu cuidei muito da alimentação, eu fui atrás de informação, o que poderia ajudar, sabe? Para mim não ter os efeitos colaterais, né?
Para manter a imunidade manter a imunidade, para aquelas químio não ser tão devastadora no meu organismo. Agora vocês falando aqui, vocês descobriram e viveram o câncer, no auge do câncer de vocês, no período de pandemia. Onde exigia um cuidado muito maior. Eu ia falar sobre isso, mas são tantos assuntos, né? E que nem diz a Zelandra, é a primeira vez, a gente acaba ficando nervosa, não conseguindo passar tudo. Mas foi no auge da pandemia, né? Então a gente, com a imunidade baixa, né? Para cima e para baixo em hospitais, em clínicas, fazendo exame, né? Fazendo as quimioterapias, radioterapia. Então era uma coisa assim que, se tu pensar, era uma loucura o que a gente viveu, né? Sim, gente, eu vou chamar elas aqui pra gente conversar muito mais, porque é exemplo de superação, de vida, né? Legal esse bate-papo aberto, espero que tenha servido de orientação para muitas mulheres. Lembrando que a gente traz assuntos importantes aqui pro Donfa News através dos patrocínios das lojas Benoit, Focus Energia Solar, Ótica Central, Telemedicina e Ozonioterapia. E se você quiser também apoiar as nossas pautas, os nossos assuntos, trazer temas interessantes, pessoas que possam contribuir com a nossa comunidade também da região, patrocine o podcast, patrocine o Pode Mais, entre em contato com o Donfa News e saiba como fazer. Gurias, adorei o nosso bate-papo. Com certeza, assim como eu me recarreguei de energias, de pensamento positivo, e serve como um alerta que não adianta só manter os exames em dia, né? Sim. É preciso suspeitar, é preciso duvidar, é preciso uma outra opinião, é preciso ter fé, né? Porque acredito que é um baque, é uma coisa difícil, mas a gente pode escolher, né? Assim, em diferentes dificuldades da vida, tu pode escolher como tu vai enfrentar. Sim. Se tu vai enfrentar sofrendo, desanimando, te entregando, ou se tu vai levantar a cabeça e vai buscar apoio e vai fazer, né? É aquela coisa que tu falou assim, o que mudou, né? O que mudou é que tu não dá o problema. Antigamente tu via um probleminha assim, tu fazia um problemão, né? Hoje em dia é o contrário, um problemão, tu faz um probleminha, né? A gente não se apega mais a qualquer coisinha, né? Melhor forma de encerrar, olha só, né? Tudo vem para ensinar, né? Tudo vem para fortalecer. E agradecer também o convite, né, de poder falar, de poder servir para algumas pessoas o nosso exemplo positivo, né, que é possível. E agradecer todos os anjos, né, que Deus colocou, que eu pedi muito, né, para Deus colocar os melhores médicos no meu caminho, né, e assim foi, né. Agradeço muito a doutora Júlia, a doutora Katsuki, né, a equipe delas. São pessoas, além de profissionais, são pessoas maravilhosas, né. Que é uma coisa que a gente estava falando em off aqui, é que não basta ser profissional, tem que ser um profissional humano nesses casos, né? Meus médicos são os anjos. E eu acho muito importante, assim, ó, para a mulher, principalmente a partir dos 40. Eu digo a partir dos 40, mas quando eu fiz rádio, eu conheci uma menina com 22 e ela tinha tirado as 2 mamas. Então, isso aí idade não tem idade. Mas eu digo, a partir dos 40, buscar um profissional. Uma vez só, se tiver, né, condições de ir, ou tem o plano, ou paga um mastologista ali, né, fazer um exame, que ele só no exame ali, no apalpar, ele já vai tirar todas as tuas dúvidas, né, e a importância de uma opinião de um profissional para a área, né? Para a área, porque peito, assim, uma coisa muito, muito séria, porque é muito grande o número de câncer de mama, e a consulta deles é uma consulta num valor, assim, particular, que dá, se encaixa. Pelo menos fica segura, a pessoa fica mais segura, né? A importância de um profissional. É porque, infelizmente, pelo SUS, eles vão retardando, né? E na média dos 50 anos aí, né? E só se tiver uma suspeita. Mas quem tem, assim, porque tem muitas pessoas que têm plano de saúde e nunca foram num mastologista, né? E aí a ginecologista cuida, né? Ali faz o papel do mastologista, mas para isso tem o mastologista, né? Mulheres, vamos nos apoiar, vamos nos ajudar. Tem dúvida, procura um médico, porque hoje a gente não veio falar aqui do que é o câncer, nem como tratar. A gente veio aqui dizer que o câncer é mais comum do que a gente imagina, que afeta pessoas que estão no nosso cotidiano, que são pessoas que estão perto da gente, que não é algo fora da realidade que só se vê na televisão, não. Como as gurias falaram, tem muitas mulheres aqui em Dom Feliciano passando por algum tipo
de câncer, né? Então a gente não pode deixar esse assunto morrer. Precisamos muito de auxílio, precisamos muito de informação, de apoio, e a gente volta aqui para falar muito mais, então, gurias. Muito obrigada. Então tá, muito obrigada, Elina. Obrigada, Elina. E até uma próxima oportunidade.